Capítulo 8. As 12 linhagens de Satanás. Poucas pessoas percebem a imensa importância que têm as linhagens de sangue para os níveis superiores do satanismo. A chave para entender os soberanos invisíveis é sua linhagem de sangue. Acredita-se que o sangue é portador de um poder oculto. A menos que uma pessoa tenha o sangue certo, não alcançará os mais elevados níveis do satanismo. Os soberanos invisíveis estão unidos por laços de sangue com umas 500 famílias muito poderosas de todo o mundo. Todas essas famílias participam de diferentes níveis com as famílias iluminadas dirigentes. Algumas das famílias aliadas, se não for o caso delas todas, provavelmente estão relacionadas por laços matrimoniais com alguma das principais famílias iluminadas. Eles analisam e unificam suas linhagens. Procuram captar o poder oculto das linhagens poderosas ocultas que existem ao redor do mundo. Estão relacionados matrimonialmente, por exemplo, com índios americanos para participar do poder que possuem os líderes espirituais índios. Algumas reservas indígenas são usadas para os rituais dos soberanos invisíveis. Se alguma família é poderosa, mas não pertence ao grupo deles, pode ser destruída. Um exemplo disso é a família dos Romanov, a família imperial russa. Essa família era também uma linhagem oculta poderosa, e assim os soberanos invisíveis, antes de os matar, tomaram secretamente os filhos da família imperial para que servissem como ponto de partida para que eles pudessem canalizar sangue dos Romanov para sua linhagem. À medida que uma pessoa estuda as linhagens dessas famílias iluminadas dirigentes, se dá conta de como são poderosas. Cada uma tem sua própria série de Mãe das Trevas, sua própria liderança satânica. Reis, rainhas, princesas e príncipes das trevas que estão estritamente dentro de sua linhagem. Eles governam secretamente uma área do mundo por sua linhagem. Essa é independente da hierarquia dos iluminados. As mágicas e poderosas linhagens dos soberanos invisíveis agrupam suas diversas linhagens em diferentes conselhos. O Grande Conselho Druida, melhor conhecido como Conselho dos 13, que compreende 12 satanistas e um ateu, dirige um corpo governamental secreto que controla todos os antigos países comunistas, inclusive a China. O Conselho dos 13 também dirige grupos secretos de homens sábios nos maiores países industriais. As nações menorzinhas são controladas mediante o sistema bancário, quinta colunas pagos e agências de inteligência como a CIA. Acima do Conselho dos 13 situa-se o mais elevado Conselho dos 9, e acredita-se que um grupo interno de 13 chefia esse conselho. Procurar rastrear a genealogia dos soberanos invisíveis é uma das coisas mais difíceis. É importante levar em consideração que fixar-se nos sobrenomes não é um critério seguro, mas é verdadeiramente o poder mágico oculto em seu sangue. Uma prática comum entre as famílias de dirigentes iluminados é ter secreto silenciosamente uma criança importante, sem alardear, e adotá-la. A criança então obtém um outro sobrenome que esconde genealogia. Muitos dos descendentes não têm conhecimento de sua herança. Fritz Springmeier menciona, entre outros, Abraham Lincoln, Adolf Hitler e Bill Clinton como filhos iluminados que foram adotados. A muitos dos soberanos invisíveis lhes foi mantida oculta sua origem. Muitos outros, mesmo sabendo quem são seus pais, não sabem a que linhagem de sangue pertencem, até que os líderes iluminados decidem revelar-lhe. Como se pode desmascarar alguém que pertence à classe dominante de soberanos invisíveis? Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães, tanto quanto os aliados, afundaram todos os navios gregos. Não obstante, de todos os navios de Aristóteles Onassis, nenhum foi atacado. Seus navios podiam navegar por qualquer zona de guerra, sem serem afundados ou atacados. Qualquer pessoa entenderá que Onassis tinha de ter uma permissão especial do nível mais elevado. Quando vemos acontecer coisas semelhantes, então precisamos entender que estamos nos defrontando com uma personalidade pertencente aos soberanos invisíveis. Eles estão acima de todos os conflitos que eles mesmos criaram para o resto do mundo. Para descobrir uma personalidade entre os soberanos invisíveis, só precisamos ver que algumas pessoas e personalidades estão acima da lei.
das guerras e de outros conflitos. O conhecimento das linhagens satânicas proporciona um novo e completo entendimento da história, o que é muito importante. A fim de saber para onde vamos, é preciso saber onde estivemos. Há muito tempo, nas escuras páginas não escritas da história humana, poderosas famílias descobriram como poder controlar outros homens por meio da tortura, das práticas mágicas, das guerras, da política, da religião e de empréstimos a juros. Estas famílias seletas traçaram estratégias e táticas para perpetuar suas práticas ocultas. Coberturas e mais coberturas de sigilo ocultaram essas famílias das massas profanas. A elite perpetuou seu poder durante séculos e atuou com mão suave, junto com outras elites, para controlar as massas. As mesmas pessoas que hoje governam o mundo são, de muitas maneiras, os descendentes dos que o governaram em épocas passadas. Se você acredita que os seguintes fatos são maluquices, então precisa lembrar-se de que, enquanto os soberanos invisíveis assim o crerem, todos somos afetados. Como imitação espalhafatosa de Deus que abençoou as 12 tribos de Israel, Satanás também abençoou suas 12 linhagens. Embora seja muito difícil rastrear todas essas 12 linhagens satânicas, no transcorrer da busca resulta evidente que uma dessas linhagens é constituída pelos cananitas, os antigos habitantes de Canaã. Esta linhagem chamou-se primeiro Astarte, depois Astorga, posteriormente Ashdor e finalmente Astor. Canaã era o quarto da linha dos filhos de Cam e neto de Noé, conforme Gênesis 9:18, 10:6 e 1 Crônicas 1:8. Foi o progenitor de 11 tribos que com o tempo povoaram a região situada ao longo do Mediterrâneo Oriental entre o Egito e a Síria. Entre as práticas detestáveis dos cananeus estavam em vigor não só o incesto, a sodomia e a bestialidade, mas também a magia, a feitiçaria, o espiritismo e o sacrifício de crianças, conforme Levítico 18, 2-25 e Deuteronômio 18, 9-12. Outra linhagem é a descendência de Esaú. Esaú era primogênito de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó e antepassado dos Edomitas. Segundo as profecias bíblicas, os Edomitas chegaram a ser o símbolo de todos os inimigos figadais do povo da antiga aliança. Deus denunciou aos Edomitas por tempo indefinido. Eles estariam sempre em guerra com Deus, de geração em geração. Ao longo da história, os Edomitas e seus descendentes se mostraram sempre como servos do diabo. Entre outros, Amaleque, um dos 14 sheiks de Edom, Amã e a família dos Herodes, eram de descendência edomita. A linhagem seguinte foi o Oriente, que desenvolveu a magia oriental, e uma pessoa que volta para a Babilônia e é descendente de Nimrod, o filho de Cus, progenitor principal do ramo de pele morena da família humana. Outra linhagem foi a de Ismael. Esse era filho de Abraão por meio de Agar, a escrava egípcia de Sara. Agar procurou uma esposa egípcia para o seu filho e ele, com o tempo, chegou a ser pai de 12 filhos. Eles foram os principais dos clãs ismaelitas, conforme Gênesis 21:21, 25, 13 e 16. Tornaram-se conhecidíssimos por serem um povo feroz e guerreiro, ficando difícil levá-los à derrota. A animosidade que Ismael abrigava contra Isaque precisou transmitir-se aos descendentes até o ponto de odiar o Deus de Isaque. Dessa linhagem, uma elite especial desenvolveu a alquimia, técnicas de assassinato e outras práticas ocultas. Outras linhagens foram egípcios celta-druidas, nas quais se desenvolveu o druidismo. O livro de Gerald Massey, A Book of the Beginning, um livro dos primórdios, University Books, New York, 1974, aprofunda-se no assunto e mostra com detalhe que os habitantes das Ilhas Britânicas provinham originalmente do Egito. Isto é importante porque o druidismo das Ilhas Britânicas era um simples derivado da bruxaria satânica egípcia e da magia do Antigo Egito. Os satanistas e as bruxas referem a Grã-Bretanha como sua mãe pátria.